Então hoje eu quero falar com vocês sobre identidade e o nosso primeiro texto está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Então a gente vai ler aqui, 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3, do versículo 14 até o 18. A palavra de Deus diz assim: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Bom, aqui Paulo está falando de uma parte onde Moisés ele ainda cobria seu rosto e já não havia mais o brilho que tinha de Deus. E ele está fazendo essa referência, falando assim que a mente daqueles ainda estavam endurecidas, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. A antiga aliança é os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, o Pentateuco, e não foi tirado, pois só em Cristo é removido. Paulo está falando assim que o véu da antiga aliança ele só é removido em Cristo. E aí no versículo 15, mas até hoje quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Sabe quando a gente está lendo a Bíblia, muita gente fala assim, poxa, eu não consigo entender, é difícil, eu não entendo, é chato, é maçante. Existe um véu posto sobre os seus olhos, e esse véu é o que nos atrapalha de ver a Cristo. E esse véu, ele está sobre os corações das pessoas. Então quando a gente está lendo, aquele coração endurecido, às vezes você lê e você fala assim, cara, não gostei do que eu li, porque tem um véu posto no seu coração. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Gente, quando o véu é removido, é porque essa pessoa ela verdadeiramente se converte, ela se converteu. Então, quando a gente está ali até o dia de hoje, quando é lido Moisés, ele está fazendo uma referência ao Pentateuco. E quando a gente tem o rosto descoberto, a gente começa a contemplar a Cristo, a gente enxerga Cristo, porque a gente de fato se converteu. E em Cristo o véu é tirado, a gente passa a enxergar com clareza. E a gente começa a ser transformado de glória em glória. Vai falar aqui no versículo 18, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Qual é a glória do Senhor? É o seu Filho, é Jesus, o Cristo. Então nós começamos a contemplar Cristo, começamos a enxergar a Cristo. E nós começamos a ser transformados de glória em glória, porque há um relacionamento, o véu que encobria o nosso rosto, para que nós pudéssemos ver a Cristo, ele é removido, e nós começamos a enxergar a Cristo. E por que a gente é transformado de glória em glória? Porque a gente sempre vai ser transformado da imagem daquilo que nós contemplamos. Então, pensa aquela pessoa que é vidrada em videogame. Tudo que ela vai falar reflete videogame, reflete algum game, reflete algum jogo. Aquela pessoa, ela está contemplando algo que transforma ela num gamer, numa pessoa, num player, como alguns dizem hoje, e aquela pessoa, quando alguém olha para ela vê naquela pessoa um jogador de algum tipo de jogo. Quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transformados à sua imagem. E isso é um processo da nossa identidade. Então, quanto mais você busca de Cristo,
e aquele véu se rompe, seu rosto é descoberto, você começa a ser transformado de glória em glória, na imagem de Cristo, pois somos a sua imagem e semelhança. E isso faz com que a nossa identidade comece a aparecer. O exemplo fiel dessa parte da identidade, a gente vai achar no livro de Mateus, no capítulo 16, nos versos do 13 ao 19, que vai dizer assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Quando Jesus ele começa a conversar com seus discípulos, a primeira pergunta que ele faz é sobre identidade. Quem dizem que eu sou? Talvez você passe por um processo onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive, de pessoas que falam que você é alguma coisa, que você é aquilo, que você é assado, que você é assim. E você começa a trazer aquilo para você e a sua identidade vai se deteriorando, porque você começa a achar que a sua identidade é justamente aquilo que as pessoas falam. Jesus, por outro lado, ele modifica toda a história. Ele pergunta para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E eles citam 3 nomes de profetas. Eles citam João Batista, Elias e Jeremias, e depois ele ainda fala, ou um dos profetas. Naquela época, a resposta foi totalmente bíblica. Achavam que Jesus era um profeta, porém ela estava errada, porque Jesus não era um profeta, ele era o Filho de Deus, o Messias que deveria vir. E logo na sequência, Jesus pergunta para aqueles que andam com ele: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, na lata, ele fala: tu és o Filho do Deus vivo, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente começa a entender que ali, o véu que havia nos olhos de Pedro foram tirado. O Senhor é o Messias, o Senhor é aquele que foi profetizado em Gênesis 3, que esmagaria a cabeça da serpente. Era isso que Pedro estava confessando. A identidade de Cristo, quando ele fala que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está confessando que Jesus, ele é o cumprimento da profecia que está lá em Gênesis capítulo 3. Só que existe algo muito importante aqui no detalhe. Os olhos de Pedro, eles são abertos e ele começa a contemplar quem era Cristo. E ter os olhos abertos não é um processo que a gente conquista pela nossa força. No versículo 17, Jesus fala assim: então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. É o próprio Deus que tira esse véu dos nossos olhos e nos revela Cristo, nos revela quem Cristo é. Isso é uma revelação de Deus para aqueles que se convertem. Muitas pessoas acham que está tudo bem, que não tem problema algum fazer algumas coisas, mas quando você pergunta para elas quem é Cristo, elas não sabem definir, elas não sabem o que falar. Ah, Jesus para mim é amor, Jesus para mim é o meu mestre. Não, Jesus é o Filho de Deus, ele é o Cristo, Filho dos Deus vivo. E a gente tem que aprender a confessar isso, a enxergar Ele como Cristo, a enxergar Ele como o Messias que havia de vir.
a enxergar Ele como a revelação da glória de Deus. Mas a gente se posiciona às vezes de qualquer forma, porque existe um véu sobre os nossos olhos. E quando Jesus fala, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue, ele está falando assim, bem-aventurado é você, porque não foi o que você sabe que te fez entender quem eu era. Foi o meu Pai, foi Deus que te revelou quem eu sou. E se Deus revela para a gente quem Cristo é, quão misericordioso Ele é sobre nossas vidas. E eu quero falar mais aqui, quando você tem os olhos abertos, uma revelação de quem é Cristo, Cristo libera uma revelação de quem você é. A sua identidade, ela está escondida em Cristo. Rafael, como assim? No versículo 18, Jesus continua dizendo assim, também eu lhe digo que você é Pedro, que você é pedra. Eu cheguei a falar acho que sobre isso em algum outro dia aqui, eu não tenho certeza. Quando Jesus faz essa palavra, essa jogada, ele está falando em hebraico, uma palavra que significa que ele é uma pequena pedra. Muita gente pensa que é grego, mas não, Jesus falava em hebraico. Então quando ele fala, tu és Pedro, ele está usando uma palavra que eu não vou lembrar agora, eu esqueci, para pequena pedra. Então Deus está falando, tu és uma pequena pedra. Jesus é a pedra angular. E quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando que ele vai edificar a igreja dele sobre Pedro. Ele usa duas palavras diferentes no hebraico. Uma para Pedro, que é uma pedra pequena, e quando ele fala sobre esta pedra, ele usa uma outra palavra em hebraico. E quando ele usa essa palavra, ele está se referindo à verdade que Pedro revelou, que ele é Cristo. Então, sobre a verdade que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é sobre essa verdade, é sobre essa pedra que Cristo está edificando a igreja dele. Porém, ele está revelando para Pedro qual é a sua identidade. Então, quando os nossos olhos são descobertos, Cristo é nos revelado, ele passa a ensinar qual é a nossa identidade. E a nossa identidade, ela está ligada a Cristo. Por quê? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. E se eu descubro quem é Cristo, eu descubro quem eu sou, porque eu sou parte do corpo de Cristo. Então Cristo é o cabeça. Nós somos parte de um corpo. E nós começamos a entender a nossa identidade em Cristo. Então, se você quer entender qual é a sua identidade hoje, porque muito é falado no meio hoje do coach e de outras coisas, para a gente saber qual é a nossa identidade, quem nós somos. E nós ficamos lutando com isso para saber quem eu sou. Só que a gente está lutando errado, porque a nossa identidade ela está escondida em Cristo. Então, para de buscar a sua identidade e começa a buscar a Cristo. Porque quando você busca a Cristo, Ele revela a sua identidade que está escondida nele. Porque você faz parte do corpo de Cristo. E se você já enxergou Ele, se você já entende quem Ele é para a sua vida, que Ele é o Salvador, que Ele é quem traz a salvação, que Ele é o que te perdoa dos seus pecados, que te traz a palavra rema, a palavra que cura você, você vai entender qual é a parte do corpo que você é, e você começa a entender a sua identidade. O nosso problema é que nós queremos que a nossa identidade seja de acordo com aquilo que nós queremos, que a nossa identidade seja feita à nossa maneira, mas a nossa identidade já foi definida, já foi estabelecida por Cristo, nele, para Ele, por Ele, são todas as coisas, e não é diferente com a minha vida, com a sua vida e com a vida de ninguém na face da terra. Todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo é porque existe um véu sobre os olhos que o encobre. E quando a gente permanece com esse véu encobrindo nossos olhos, nós não conseguimos achar a nossa identidade. E eu quero trazer mais um exemplo sobre identidade que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35. E antes de eu começar a ler aqui, eu quero
definir essa parte do porquê buscar a Cristo faz com que você traga a sua identidade à tona, faz com que ele revele a sua identidade. No versículo 35 de Lucas 18, eu vou ler até o 43, diz assim: aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aqui eu quero falar mais uma parte sobre identidade. Muitos conhecem essa passagem como o cego Bartimeu. Essa passagem vai estar lá em Marcos, capítulo 46, que vai dizer assim no 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, justamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Esse cego, ele tinha uma identidade, e muitos de nós entendemos que a identidade desse cego era Bartimeu. Nós acreditamos que o nome dele era Bartimeu, e o nome dele não é Bartimeu. A Bíblia enfatiza duas vezes uma questão. A primeira, de uma forma linguística grega da época, Bartimeu. A palavra bar seria separada de Timeu. A palavra bar no grego significa filho. Então aqui eles falam aqui, em numerosa multidão, o filho de Timeu, um cego mendigo, filho de Timeu. Eles enfatizam essa parte duas vezes, uma de forma grega e outra de forma mais clara, para que nós entendamos que esse cego, ele era filho de Timeu. E quando a gente busca saber quem era esse Timeu e por que ele foi tão enfatizado, a Bíblia não nos mostra nada sobre Timeu. Mas existe um livro chamado A História dos Hebreus, que fala, um historiador não cristão chamado Flávio Joséfo, mas contemporâneo da época, ele escreve sobre muitas partes históricas, e ele cita Timeu como um guarda da época de Jerusalém, que ele seguia os preceitos da antiga aliança, da aliança mosaica. E quando Roma vem e domina Jerusalém, Roma começa a pegar toda a guarda para eles. Porém, Timeu se opõe contra o exército romano. E naquela época, quando Roma era contrariada, existiam penas de morte. E uma delas era matar os rebeldes, e as suas famílias também eram mortas, ou eles furavam os olhos dos seus familiares. O filho de Timeu, ele não nasceu cego. Na afirmação em Lucas, ele fala assim, que eu torne a ver, que eu volte a ver. Ele já enxergava, porém, quando o pai dele foi morto pelo exército romano, cegaram o filho de Timeu. Então, ele já não tinha mais história, ele já não tinha mais identidade, ele era um mendigo que vivia pedindo esmolas. E a identidade dele era justamente aquilo que os outros falavam, filho de Timeu. Ninguém conhecia a história dele, nem a identidade dele, conheciam a identidade do seu pai Timeu. Porém, naquele momento, quando ele entende que o Cristo está passando ali, o véu é tirado dos olhos deles. Isso que eu estou falando é na questão espiritual.
Ele sabia quem era Cristo, mesmo sem enxergar fisicamente, porque Timeu era um homem temente a Deus, segundo esses estudos, e ele ensinou que haveria de vir um Messias para o filho dele. E quando o filho dele soube que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali, as escamas dos olhos dele, o véu que cobria espiritualmente caíram, e ele sabia quem era Cristo. Cristo foi revelado para ele ali. E Jesus, ele tem o cuidado de não chamar ele de Bartimeu. Jesus chama ele de cego. Tragam um cego até mim. Jesus sabia que ele tinha uma identidade. Jesus sabe que cada um de nós temos uma identidade. Mas nós precisamos tirar esse véu dos nossos olhos. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos buscar quem é Cristo na nossa vida. Porque quando nós buscarmos quem é o Cristo, quem Ele é, filho de quem Ele é, o que Ele é para nós, o véu vai se rasgar dos nossos olhos. E então Ele também falará para nós: vem até mim, o que queres que eu te faça? E a nossa fé vai nos salvar. Jesus nunca falou, vá, a tua fé te curou. Ele fala, vá, a tua fé te salvou. Porque essas pessoas que foram curadas por Cristo, elas não creram na cura, elas creram no Cristo que foi revelado a elas. E é por isso que elas continuavam seguindo Jesus. Quando a gente lê lá no final de Lucas, no versículo 43, diz assim: imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A pergunta que é difícil para a gente, mas sabe por que a nossa identidade ainda não está firmada para a gente? Porque nós não descobrimos quem é Cristo de fato se a gente imediatamente não passa a ver de novo e a gente não passa a seguir Ele imediatamente, glorifica a Deus e a gente não dá louvores a Deus. O povo vendo aquilo, eles enxergavam quem era Jesus e não é com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus. Nós hoje não temos como seguir Jesus fisicamente, mas nós somos discípulos de Cristo e temos como seguir Ele através das Escrituras. Quando Ele se revela a nós, nós nos tornamos verdadeiros discípulos, o que é parte da nossa identidade. Sermos discípulos, sermos filhos de Deus, sermos amigos de Cristo, ser amigos do Espírito Santo. E muitos de nós não exercemos essa amizade, não exercemos a servidão a Cristo, não exercemos a irmandade a Cristo, não exercemos a questão de filho para com Deus. Somos filhos rebeldes, porque não temos definido ainda quem realmente Cristo é em nossa vida. Se de repente você estiver se sentindo confrontado, eu sei quem é Cristo, então talvez você viu quem era Cristo, mas você mesmo colocou o véu de volta como Moisés fazia. Talvez você colocou esse véu porque você não quer obedecer. Talvez você colocou esse véu porque você não quer segui-lo. Talvez você colocou esse véu porque é duro abrir mão de coisas que gostamos para que possamos ser a sua imagem e semelhança. Mas quando Cristo é revelado a nós, não existe mais nada além de adorá-lo, de obedecê-lo, de segui-lo, de se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. Um discípulo que o ama, que o obedece, que entende que faz parte desse corpo e, consequentemente, a sua identidade é estabelecida em Cristo. Não tem tempo para vaidade, não tem tempo para você fazer mais nada. Rafael, como assim? Eu vou ter que abrir mão da minha vida? Não. Você vai ter que abrir mão da sua vida carnal, da sua vida de desejos carnais. Se você é uma pessoa que você só sabe fazer uma coisa, você só tem aquilo, eu sempre fui uma pessoa que só fiz uma coisa na vida, eu não tenho outra profissão. Seja um discípulo de Cristo na sua profissão. Que pessoas, ao olhar para você, que o véu que cobre os olhos dela,
caiam e que elas vejam Cristo em você. Se você está na faculdade e você tem vergonha, você está colocando um véu sobre o seu rosto, como Moisés fazia, porque ele tinha vergonha de mostrar que o rosto dele já não brilhava mais como antes. Você tem que parar com isso, tira o véu e mostra que o seu rosto resplandece, que seu rosto é a imagem e semelhança do Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu por você e que morreu por todos aqueles que olham para você como cristão. Nós temos que resplandecer isso. Talvez se você estiver vendo essa live e você não conhece ainda de fato a Cristo, você ainda não tem uma igreja onde você congrega, talvez você não tenha nunca se aproximado de Cristo. Entenda que Cristo hoje ele quer se revelar para você como o Filho do Deus vivo, o Filho que morreu por você, para que você fosse salvo, não para realizar seus sonhos. Cristo não foi para uma cruz para realizar sonho de ninguém. Ele foi para a cruz para que os nossos pecados fossem pagos e fossem esquecidos, para que nós pudéssemos nos aproximar novamente de Deus. O véu do santuário se rasga de cima embaixo. O véu que cobre nossos olhos é tirado quando olhamos para Cristo, quando estamos em Cristo. E nossa identidade é estabelecida como filho de Deus, irmão de Jesus, amigo do Espírito Santo, servo de toda obediência que pudemos ter a Deus. E a nossa identidade é estabelecida nesse momento. Talvez você estivesse esperando saber que a sua identidade é ser alguém famoso, é ser alguém relevante. A sua identidade é ser relevante em Cristo para pelo menos mais uma pessoa na sua vida. Porque se você passar a sua vida sendo relevante para a sociedade, na sua área profissional, na sua área que você tem em qualquer outra parte da sua vida, sem mostrar a Cristo, a sua identidade não está em Cristo. Você criou a sua identidade, você falsificou ela, você criou aquilo que você queria. Quando nós viemos ao mundo, Deus criou uma identidade para nós. E ela só será revelada à medida que você buscar a Cristo, à medida que você se lançar nele, à medida que você estiver nele, ao ponto de você saber quais são os seus erros primários, quais são os seus erros infantis, ao ponto de você se arrepender e parar com isso, ao ponto de você entender que enquanto não refletir a Cristo, a sua identidade não está definida, a sua identidade foi por água abaixo. Você simplesmente é um 171 do cristianismo, com uma identidade falsa, apresentando para os outros, querendo dar uma carteirada. E você está falhando, porque um dia haverá um juízo sobre todos nós. E nesse dia, talvez você chegue na frente de Deus e fale assim: Deus, eu exerci o meu chamado, eu fui um excelente pastor. E Deus vire para você e fale assim: mas a identidade que eu criei para você não era de um pastor, era de um mestre. A identidade que eu criei para você não era de um pastor, era de um evangelista. Talvez a identidade que Deus tenha criado para você, você não estabeleceu ela ainda, porque você prefere outra. Você faz a identidade que você quer. Vocês trocam serviço por relacionamento. Quanto mais eu servir a Deus, mais Deus vai me amar. Não. Quanto mais nós nos relacionarmos com o nosso Pai, nós o amaremos e Ele nos amará. Servir é uma consequência do amor a Deus. E a nossa identidade talvez esteja totalmente destruída, simplesmente porque nós não queremos a identidade que Deus preparou para nós. E nós não buscamos essa identidade, porque a gente sabe que essa identidade vai fazer com que a gente abra mão de muita coisa. A identidade de cada um de nós está escondida em Cristo. E se você quer saber a sua, você vai ter que buscar Ele. Eu não posso revelar a sua identidade. Ela não foi revelada para mim. A minha identidade em Cristo. Eu sou um evangelista. Eu sou o cara que saio e falo de Cristo para todo mundo e falo que Cristo veio para trazer salvação, não para trazer dinheiro, não para trazer bens materiais, não para trazer aquilo que você quer. Jesus morreu apenas por um motivo,
para que pudéssemos ficar próximos de Deus novamente, para que pudéssemos ser salvos de nossos pecados e nada mais. Se a sua identidade não te leva a Cristo, e a sua busca de identidade não te leva a Cristo, e se você não se achega a Cristo, a sua identidade sempre vai ser uma falsa identidade. Você vai viver uma falsidade ideológica até o seu último dia. E deve ser muito ruim chegar para Deus e falar: Deus, tudo isso daqui foi o que eu fiz para o Senhor. E Ele falar: mas não foi isso que eu te pedi. Ah, que isso, Rafael, mas eu fiz a obra. Fez a obra segundo a sua vontade ou segundo a vontade do seu Pai? A sua identidade vai definir aquilo que você é em Cristo e qual o propósito Ele tem para a sua vida. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar para você: Tó, essa é sua identidade, vai lá, usa ela. Quem vai fazer isso por você é Jesus, através do Espírito Santo. E Deus vai te revelar Cristo, porque nada é por nosso mérito, nós não merecemos nada. A misericórdia de Deus nos alcança, a sua graça nos alcança. E nós somos levados a ver e a sermos transformados de glória em glória, de glória em glória. E nós podemos assim saber qual é a nossa identidade. Essa palavra que eu trouxe hoje para vocês, eu espero que vocês entendam que eu não tenho o poder de revelar para vocês quem vocês são. Cristo tem, assim como Ele revelou para mim quem eu sou, Ele pode revelar para você quem você é na igreja.